Olá, meu nome é Arthur e estarei iniciando a gravação do projeto 1 de cálculo numérico pelo meu grupo. Algumas considerações iniciais, né? O que foi proposto pelo professor, como que a elaboração das resoluções por meio do vídeo auxilia no desenvolvimento do estudante e, partindo para a questão 1, o que a questão 1 exige? A questão 1 exige que o grupo elabore um programa que converta da base decimal o número gerado por meio do seu RA para um valor gerado na base binária. Bom, os primeiros dois comandos do programa importam as bibliotecas que permitem a execução dos algoritmos abaixo. Essa primeira parte do RA é a parte que gera o valor que será imprimido nessa parte do print. Esse valor ele é gerado por meio do seu RA e contém até duas casas decimais obtidas por meio do arredondamento. Bom, aqui temos a variável valInt e nós caracterizamos elas como valor inteiro, ou seja, apenas o valor inteiro será considerado nessa variável valInt. Mais abaixo nós criamos uma lista vazia que conterá os valores dos números inteiros e por meio desses outros dois comandos abaixo, nós adicionamos os elementos dessa lista, calculando o resto da divisão das variáveis por 2 e mostrando apenas o valor inteiro dos restos dessas divisões. Essa divisão irá ocorrer enquanto o comando while é um loop que executa o bloco abaixo, ou seja, enquanto a variável inteira for maior ou igual a 1, ou seja, ela tem que ser maior ou igual a 1, pois qualquer valor menor ou igual a 1 e maior que 0, ao ser dividido por 2, ocasionará em um valor não inteiro, ou seja, não irá funcionar no programa. Então, essa condição é necessária para que o programa gere o loop e repetirá o que foi dito anteriormente. Depois, criamos uma lista vazia da parte decimal do número e chamamos a parte decimal de valRest. E como obtemos elas? Nós obtemos ela através do arredondamento de uma subtração do valor menos a int_val com duas casas decimais. E multiplicamos esse valor por 2 para que o programa continue rodando. Temos agora o valDec. O valDec é uma string, ou seja, uma string do valRest obtido anteriormente. E essas linhas 0.1.1, ela pega a primeira casa decimal à esquerda do valor obtido. E obtemos o numDec.append valDec, porque é o valor da lista decimal completa da variável valDec obtida anteriormente. Por fim, o número decimal será obtido num comando for. O for no range de 1 a 6, ele exibirá até 6 casas decimais do valor numérico, o valor decimal numérico, porque esse valor é muito grande, então nós colocamos um range de 6 nele e obtemos esse valor por meio do que já foi explicado anteriormente. Aqui o resultado final do programa, nós invertemos o valor, pois o Colab ele é o inverso do que é ensinado na aula, ou seja, lido da direita para a esquerda ou a esquerda da direita, então nós invertemos ele e printamos os dois resultados, tanto o resultado do número inteiro quanto o resultado no número decimal, ambos eles na base 2, como foi pedido pelo programa. Bom, aqui temos o programa rodando, colocando um RA do grupo. O resultado deu certo. Aqui podemos conferir o número inteiro, é mais fácil de conferir o resultado, né? Então eu já deixei aqui escrito os números obtidos pelo programa, as bases 2 do binário e os valores inteiros que correspondem. Fazendo uma conta simples, obtemos que 64 mais 16 mais 4 mais 1 é 85, como foi dito no programa. Checando a parte decimal, que é algo mais difícil, nós utilizamos uma calculadora da web e conseguimos checar que os 6 primeiros números binários obtidos pelo programa são exatamente os mesmos obtidos pela calculadora, o que garante que o resultado está certo. Testando com outro RA do grupo, temos o valor de 5,72, representado tanto o número inteiro quanto o número decimal. O número inteiro é fácil de observar nesse programa.
1, 0 e 1, contém o 4 mais 1, 5, que bateu com o número inteiro. E para obter a parte decimal, checamos também nessa calculadora. Vimos que os 6 primeiros números da base 2 nessa calculadora são os mesmos do programa. Ou seja, garantimos que o programa foi realizado de forma correta. Muito obrigado pela atenção. Bom, agora comentando sobre o programa 2. O que o programa 2 quer? O programa 2 pede-se que a gente obtenha a precisão de uma máquina. Por que a gente tem que obter a precisão de uma máquina? Porque saber a precisão é um fator de suma importância ao lidar com um número elevado de variáveis, ou quando deseja-se minimizar o erro, visto que a propagação desse erro pode ter grande impacto no resultado final. Agora, comentando sobre o programa. As duas primeiras linhas importam as bibliotecas que serão utilizadas no programa. Depois, nós definimos duas listas vazias, a lista RA e a lista val. Uma armazenará os valores de RA dos estudantes do grupo e a outra armazenará as variáveis que serão geradas durante o programa. Bom, depois temos o algoritmo que vai gerar os valores aleatórios. Como que esse valor é gerado? Nós digitamos o RA, esse valor será multiplicado por 10.000 e gerará um valor randômico que será armazenado na lista de variáveis. Depois pulamos uma linha no final do programa, apenas por estética, e vamos à parte lógica do programa. Definimos duas variáveis, A e S. A é igual a 1 e S é igual à lista de variáveis obtidas por meio dos RA dos estudantes, mais o valor de A. Depois temos o loop, obtido por meio do comando while. O que é esse comando? Esse comando gerará as informações abaixo enquanto satisfazer essa condição de S maior que lista val. Quais são essas condições? Essa condição são A é igual a sobre 2 e S é igual à lista de val dos RAs mais o valor de A. Em teoria, isso jamais aconteceria. Porém, devido à limitação da máquina, chegará um momento em que a variável A se torna tão irrisória ao ponto de não influenciar no valor de S. Neste momento, o comando while parará e a variável A será registrada. No entanto, como A não gera impacto em S, devemos obter o último valor que gerou o impacto, no caso 2A. Então a precisão é 2 multiplicado por A. Imprimimos esse valor de precisão e aqui temos um exemplo gerado por meio da precisão com o meu RA. Agora com o programa funcionando, ao colocar o meu RA, temos esse valor de precisão gerado. Ao colocar um outro RA do grupo, temos outro valor de precisão gerado. Aqui as considerações finais e muito obrigado pela atenção.